Oi, gente, sejam bem-vindos. Videocast da VIP Medicina, VIPcast no ar com a doutora Natália Burian. Oi, doutora, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Queria esse episódio começar com uma das principais dúvidas dos pacientes, né? Primeiro, quanto tempo dura o efeito de determinado procedimento? Depois falar se dói ou se não dói, né? Porque muita gente fica com medo de fazer também por conta da dor. Primeiro, o tempo de efeito, doutora. Depende de cada procedimento, tem um padrão. Como é que funciona isso? Então, depende. Tem o principal, o maior procedimento que a gente faz na clínica, isso já é estatística mundial, é a toxina botulínica, que é o botox. Ele realmente dura 3, 4, 5 meses. Depende da qualidade do botox. Eu já ouvi isso gente falando: "Ai, eu apliquei um botox, não era tão bom, durou 3 meses só". Tem isso a ver? Então, porque o botox, ele é um produto que chega pra gente, a toxina botulínica, que tem algumas marcas e algumas marcas muito boas, mas ele vem pra gente é um pozinho no fundo de um frasquinho, e que o médico tem que diluir. E a gente tem um padrão, um parâmetro de diluição, que não é só a diluição, é o quando você dilui e o quanto você aplica no paciente. Se eu diluo mais, eu posso colocar um volume maior, né. Isso de acordo com todos os nossos estudos. Eu tenho que saber quantas unidades tem em cada ml de toxina para eu aplicar no paciente. E aí, às vezes, a gente vê por aí promoção, etcétera, e aí ele acaba durando menos de fato, né. E com relação à marca, o fornecedor, você tem um cuidado na hora de escolher? Total, total. A gente sempre trabalha com os mesmos fornecedores, com a mesma marca, até porque isso te leva a ter mão com o produto, né. Não vale a pena ficar trocando de marca. É aquilo que a gente sabe, as marcas boas você casa com ela e vai adiante. E é o que eu falo também para os pacientes, pra gente como médico também. Eu atender um paciente que chega para mim: "Ah, eu já fiz botox com não sei quem, eu já fiz não sei o quê, eu quero fazer isso aqui com você". Ok, eu tô aqui para isso, mas, ao mesmo tempo, para mim é muito melhor e para a saúde do paciente que ele case comigo, né, ou que case com outro dermatologista, que vá fazendo os procedimentos de acordo com as necessidades ou com o que a gente imagina que vai ser preciso, para a gente entender aquela pele. Porque na hora que eu atendo um paciente que fez um procedimento, um preenchimento que a gente às vezes não sabe nem o que que tem Uhum. naquele rosto, dá até medo de mexer, né. O "Que E que eu hoje vou tem de fazer?". tudo, né, a oferta é enorme e infelizmente eu imagino que tem coisa que não é boa também por aí no mercado, né? Com certeza, né, então isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, em relação à durabilidade, a toxina a gente já sabe que ele tem uma durabilidade curta mesmo, e que quem faz mais atividade física consome mais a toxina, de fato, porque a toxina botulínica a gente aplica no músculo. Ele é um paralisador da musculatura, tanto é que tem lugares que a gente pode aplicar e outros lugares não, né. Mas isso já é consagrado, enfim, e os efeitos e os lugares de aplicação da toxina vão aumentando também. A gente cada vez Ah, mais é? tem alguns entendimentos, porque o clássico do botox, né, da toxina, é testa, as rugas do movimento, e aqui realmente é uma área que a gente pode paralisar. Aí tem umas áreas que a gente não pode paralisar, aquelas linhas que ficam aqui, que os pacientes têm. Aí alguns perguntam: "Ah, é quando eu rio, não dá para aplicar toxina aqui?". Não dá, porque senão eu vou paralisar o seu sorriso. Aqui, se você vem com a toxina muito baixa, faz aquele efeito platô. Então tem uns lugares que a gente já sabe que normalmente a gente avisa o paciente: "Ah, isso vai ficar", né, a toxina não trata tudo. Por isso que a gente tem que fazer um mix de procedimentos. Aí a gente entra com os preenchedores têm em bula também o tempo de durabilidade, depende muito de preenchedor para Hum. preenchedor, mas de modo geral são 8 meses, 9 meses, 1 ano, não passa muito disso, os preenchedores faciais. Só que é muito comum a gente atender paciente que fez preenchimento há mais de 1 ano, 2 anos, por exemplo, de lábio. O paciente que quer aquele toquezinho, vem dali a 2 anos, eu falo: "Olha, o seu lábio ainda tá bom", Olha. porque na verdade não tem mais o produto ali, mas o produto estimulou o colágeno, e se o paciente faz outros tratamentos,
você está sempre cuidando daquela pele. Por isso que eu digo: "Ah, não", tem alguns procedimentos, o Liftera, que é o ultrassom microfocado, que trabalha essa questão do contorno, da sustentação. O ideal, o fabricante recomenda 2 sessões por ano, uma sessão a cada 6 meses, mas um paciente que faz outros procedimentos e que está bem, você faz um por ano, aí você vai fazer um outro tratamento de estímulo de colágeno mais superficial. Então você consegue estar "brincando", entre aspas, com os estímulos que você vai dando para esse paciente, sabendo exatamente quem é aquele paciente, o que ele faz, como ele dorme, o que ele come. Então é importante isso, né, eu entender quem é que está ali na minha frente e o paciente também entender quem sou eu, né. O que que eu busco, o que que eu quero, o que que eu quero, que eu quero a saúde da pele do paciente. E aí a beleza vem junto. Muito legal, quer dizer, quem está ouvindo a gente agora, está na sala de espera e já está pensando: "Poxa, né, mas tem tantos nomes, por onde eu começo, o que que vou", é uma conversa, né, sentar e falar o que que incomoda e aí você vai traçando. Exatamente, exatamente. A gente tem ali um conhecimento da pele, né, e do paciente e o que eu posso fazer com aquele paciente. É diferente de chegar um paciente chegar a falar: "Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo", né, tem que é bacana quando o paciente vem um pouco aberto e que: "Ah, não, não dá para fazer tudo isso", e até essa conversa: "Ah, não, não vou poder fazer isso tudo agora", mas volta, né. Ou o paciente que se programa: "Ah, não, eu tenho o casamento da minha filha dali a 2 meses". Ok, vamos dar uma apressada, vamos fazer umas coisas que fiquem bem, a gente não pode fazer nada que mude, porque depois, se alguma coisa muda muito, alguns pontos de toxina, por exemplo, tem uns pontinhos que a gente aplica para o sorriso gengival, sabe quem sorri e E aparece a aparece gengiva? gengiva. Tem gente que não gosta e que quer tratar isso. São Dá 2 para ponti tratar? dá para tratar com a toxina, né, mas eu sempre falo, eu já atendi paciente: "Ah, não, eu vou casar daqui a um mês, eu quero fazer". Vai mudar o sorriso, muda, muda de fato. Você pode não gostar ou pode gostar, né. Fica bacana? Fica, mas o paciente tem que se enxergar, né. Então tem coisas que não são para fazer na véspera de um evento muito importante. Então o ideal é você estar sempre programado. E outra coisa, às vezes o paciente também se embala, faz vários procedimentos, cuida e daqui a pouco fica um tempão sem aparecer. Vem, faz um por ano, alguma coisinha, né, para estar mantendo, para não deixar aquilo lá voltar a incomodar de novo de uma maneira muito abrupta, né, isso é bacana. É igual a academia, a gente tem que estar sempre cuidando, malhando, Manutenção. alimentação, é isso, né. E com relação à dor, doutora? Então, tem alguns procedimentos que doem mais e outros que doem menos, com certeza. Eu não sou uma médica de aplicar muito anestésico no paciente, porque eu acho que o limite da dor muitas vezes é um limite importante para nós. "Ah, tá incomodando aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente", etcétera. Mas tem algumas tecnologias, principalmente, que a gente usa produtos, cremes de anestésico, enfim, para que o paciente tenha mais conforto. Mas a grande maioria das vezes é bem suportável, bem tranquilo mesmo, né. Tem algumas coisas que doem mais. Preenchimento labial é um preenchimento que dói um pouquinho mais, mas a gente vai administrando essa dor e eu acho que é tudo muito suportável, de fato. Agora eu queria entrar um pouco em outro assunto que eu sei que você recebe muita gente, falando. 2 temas. Primeiro eu queria começar com acne. Hum. É uma queixa frequente, né? É muito frequente mesmo, assim. Hoje em dia a gente trata muito acne, né, precocemente, para justamente não deixar evoluir para cicatriz e coisas que a gente vê na minha geração, porque na minha geração não tinha os medicamentos que existem hoje e que a gente consegue tratar sem deixar cicatriz, e isso é muito importante fazer o tratamento precoce de acne. O que que é o precoce? Começa quando? Então, quando
o paciente já começa a se incomodar com aquelas espinhazinhas no rosto, né, às vezes tem paciente com 12, 13 anos que já está incomodado com aquilo, acho que de fato tem que vir ao dermatologista. Primeiro porque é uma época adolescência, que a gente acaba, né, é o período de descoberta, é o período de exposição da pessoa, enfim, a gente não pode fragilizar aquela pessoa com lesão de acne, sendo que isso tem tratamento e é relativamente simples. Então, realmente, a acne tem que ser tratada precocemente. Começou a incomodar, o pai já tem que trazer o filho para tratar, de fato. Mas tem muitos pacientes com cicatriz de acne. E a cicatriz de acne é uma cicatriz muito difícil realmente de tratar. Mas hoje em dia existem várias tecnologias, só que não é um procedimento só, a gente tem que realmente seriar, a gente faz às vezes tem alguns o próprio Hybrid, que é o nosso laser de CO2, ele tem um modo que a gente consegue chama modo coring, que a gente consegue, regular na máquina, que vai ser uma recuperação um pouco mais eh, demorada para o paciente, a gente vai deixar o paciente uns 10, 15 dias com a pele muito mais vermelha, etcétera. É um modo um pouco mais intenso de aplicar o laser nas cicatrizes, mas aí a gente consegue fazer as cicatrizes e fazer o todo do rosto um pouco mais suave, então você minimiza um pouquinho esse pós. Então tem o E o resultado hybrid é bom? é muito bacana isso, quando a gente consegue fazer seriado. Tem o hybrid, tem umas canetas de microagulhamento, Ah, é? que eu trabalho com uma chamada Exceed, que é muito bacana. A gente também põe um cremezinho de anestésico e faz o microagulhamento no rosto do paciente, aí faz umas 2, 3 sessões com intervalos de 1 mês entre elas, e aí no ano seguinte vai mais um pouquinho. É interessante a gente estar fazendo, não vou acabar com a cicatriz, mas ela vai se superficializando, e aí a gente vai tratando, o paciente vai entendendo que aquilo lá é um processo, e que a gente vai melhorando, né. Aí tem essas canetinhas de microagulhamento, tem uma outra tecnologia que a gente tem chamado Agnes, que são microagulhas e que jogam uma outra energia na pele, que é a radiofrequência, que também estimula o colágeno. Então, cada uma trabalha numa característica, a gente opta também de acordo com cada paciente, que depois do microagulhamento a gente consegue colocar produtos, esses produtos regeneradores, que atualmente principalmente é o PDRN e os exossomos, que são produtos dessa evolução do tratamento celular. E acne no corpo? Também é comum? Eu mesmo tive um período que eu tinha muito nas costas. Até vi um vídeo seu, doutora, falando, me identifiquei na hora, falando: "Olha, isso pode até ser condicionador, o uso, né, Isso. do creme depois", e até melhorou. Daí mudei um pouco a forma na hora de enxaguar, não enxaguar para trás. Isso Isso. acontece, também é comum? É muito comum mesmo, assim. Nos adolescentes, tem adolescente que tem adolescente que não tem. Os rapazes têm mais do que as meninas, acne no dorso do tronco. E aí a gente acaba tratando. O tratamento de acne, quando a gente faz via oral, já trata tudo. E quando a gente faz topicamente, tem que tratar a região, tem que identificar as causas, tem que identificar alguma alimentação ou alguma medicação que está desencadeando aquilo, enfim, a gente tem como cuidar disso, bem legal. Você falou de medicação. Hoje em dia tem uma moda, né, até muitas vezes irresponsável, da testosterona para as mulheres, Sim. principalmente mulheres com mais de 40 anos. Isso às vezes acaba refletindo na pele, né? Muito, reflete muito. E é aquilo que eu também já falei, às vezes o uso da testosterona de maneira intensa e testosterona em gel, etcétera, hoje em dia tem os implantes que além da testosterona tem gestrinona, tem outros anabolizantes, que são anabolizantes e que são medicamentos que não estão autorizados para usarem, mas usam, enfim, eles dão um gatilho ali. Aí eles desencadeiam a acne na paciente, principalmente nas mulheres nesse caso, e aí depois mesmo quando o chip ou o uso da testosterona, o paciente para, aquele estímulo parece que continua, e aí fica uma acne difícil
da gente controlar. Você já recebeu casos assim? Muitos, muitos, Então sabe. ficou alerta, é importante É isso. um alerta bem importante mesmo. Então, né, às vezes o paciente fala: "Ah, mas é a minha reposição hormonal". Não, a reposição hormonal feminina não necessariamente tem que passar pela testosterona. As mulheres até têm testosterona, mas elas têm basicamente o estradiol e a progesterona. E isso é que a gente tem que repor, né, a gente, no caso, os ginecologistas, enfim, ou endócrino, né. Outra, queixa comum, queda de cabelo. Você recebe bastante, dá para tratar? Dá para tratar, a gente recebe muito e sempre na grande lógico, teve o evento da covid que teve aquela leva de muitos pacientes com muita queda de cabelo, mas depois disso, normalmente é meio que mais um assunto na consulta. O paciente vem com outras queixas e acaba muitas vezes revelando que também tem a queda de cabelo. Queda de cabelo, ela é nossa, né, a gente passa por períodos de maior queda, isso é da nossa natureza, mas eu sempre costumo dizer, o paciente já está acostumado, né. Quando cai mais um pouquinho, você já sabe. O problema é que quando essa queda mais intensa passa de 3 meses, porque a queda mais intensa por 3 meses, mais ou menos, é uma queda normal. A gente tem esse período cíclico do cabelo, é igual ao animal, a gente nota que o É. cachorro, o gato, o cavalo perde pelo no verão, porque faz parte. Mas quando esse período passa disso, aí o paciente já sente. Eu sempre pergunto: "Ah, tá sentindo menos volume no rabinho?", né, a gente sente que tem menos É. cabelo. E tem muito tratamento para fazer. Atualmente tem tratamento tópico, tem tratamento via oral. A gente primeiro, claro, tem que identificar se tem alguma outra causa para causar, desencadear esse processo de queda, mas a gente tem que investigar, tratar a causa quando tem causa, quando não, a gente não descobre a causa, a gente em medicina a gente chama de idiopático, que a gente não consegue descobrir a causa, e aí a gente trata, claro, né, a gente não vai ficar olhando, porque tem a questão genética, tudo. E além dos tratamentos, tem alguns procedimentos também. Ah, é? Essa canetinha de microagulhamento, ela serve para tratar, porque ela faz umas microperfurações até para que penetrem os princípios ativos que a gente quer que estimulem. O próprio microagulhamento já estimula o folículo do pelo. O Hybrid, o laser de CO2 também trata. Então a gente tem também uma mescla de tratamentos para fazer, para conduzir essa queda e sempre de maneira precoce, principalmente os homens, né, os rapazes. Às vezes com 20 anos: "Ah, tô reparando que tô perdendo cabelo", é a hora de começar a Ah, é? tratar. É, Porque depois que caiu já é mais difícil, né? caiu, caiu. Na hora que caiu e que você já nota a área sem cabelo, aquilo não volta. Assim, com tratamentos nem via oral, nem esses microagulhamentos, aí tem que fazer o transplante, né. Doutora, e tratamento, de queda de cabelo para homens, existe um mito, né, do medicamento, de causar impotência, isso é mito ou é verdade? Então, é um medicamento que ele bloqueia a transformação de um hormônio masculino, então ele pode, de fato, diminuir a libido, ele pode trazer alguns efeitos ali, mas normalmente é uma medicação que a gente trata o jovem, a gente começa a tratar o jovem, que a incidência é muito pequena disso, mas existe, não é uma coisa assustadora, mas é uma coisa que merece atenção. Hoje em dia a gente tem outro tipo de medicamento que a gente pode evitar esses em alguns Ah, legal, tem casos, outras alternativas tem então, porque outras tem gente que fala: alternativas. Não vou nem tratar porque tem esse risco, eu não quero nem saber", tem outros Tem caminhos. outros caminhos. E Exato. se por acaso notar que teve uma diminuição da libido, alguma coisa, é só parar de tomar o remédio. Quem não tem queda, mas dá para você ganhar volume, aí vai um parênteses de quem conhece a doutora, ó, há muito tempo, gente, ela é a melhor garota propaganda para falar de cabelos, que essas madeixas ali não tem nada de aplique, é tudo real, e o seu cabelo não era assim, né, doutora? Não, não era. Eu tô com um cabelo muito mais volumoso, meu cabelo nunca foi desse tamanho, enfim. Eu trato. Eu Dá para tratar, dá para ganhar cabelo, ganhar volume tratando? Tem um limite, mas dá. A gente consegue estimular e todos, é assim como a gente estava falando da pele, né, a gente tem que ser sempre muito gentil
também com o cabelo, né. A gente não pode querer, tipo, lavar, secar, chapinha, alisante todo dia, porque isso você vai acabar com o fio. O fio quebra, o fio, né, ele tem uma vida própria, ele é nutrido pelo couro cabeludo e você não pode ficar agredindo tanto. Então você precisa ser gentil com seu fio, né. E o próprio tem estudo que mostra, lavar o cabelo também pode danificar, também pode enfraquecer o cabelo. Olha, é interessante tentar ficar um período sem lavar? É interessante, assim, é lógico que quem já tem cabelo muito fino, muito oleoso, não tem que lavar todo dia, atividade física, tudo isso. Mas se conseguir pelo menos dia sim, dia não, às vezes final de semana: "Ah, não vou sair de casa, vou ficar", deixa aquele cabelo um pouquinho mais sujo. Claro, se começar a dar coceira, descamação, etcétera, aí são patologias que a gente tem que tratar. Mas se der para eventualmente aguentar um pouquinho mais, ele tem um benefício aí também. E também shampoos mais suaves, condicionador mais nas pontas, deixar secar livre um dia ou outro. Lógico que o nosso trabalho muitas vezes exige, né, muita coisa. Moldar. É. Tem alguma diferença, doutora, você secar o cabelo com ele seco ou molhado para a saúde do cabelo? Existe alguma coisa disso? Eu já ouvi uma Sim. vez: "Ai, tenta deixa ele secar natural e depois", por exemplo, eu gosto dele mais bem penteado, até sou jornalista para o vídeo. E às vezes, eh, pode danificar menos se eu deixar ele secar ao natural e depois tentar modelar, ou não, tanto Sim, faz? o ideal é você deixar secar pelo menos um pouco aquele excesso, porque você vai usar menos secador. Ah, sim. Se ele já tiver mais sequinho, você não vai precisar tanto, né, aquele secador tão potente, tão quente. Os protetores térmicos, eles são muito Não importantes. adianta mesmo, não é Adianta, mito. não é É. mito, aquilo ajuda. Então as químicas no sentido de shampoos, condicionador indicado para o seu tipo de cabelo, isso tudo faz sentido, né, tudo não lógico, não precisam ser shampoos e condicionadores super caros, mas usar shampoo de acordo com o seu tipo de cabelo, experimentar um shampoo, o shampoo ideal é estar bem diluidinho. Ah, é? É. Ele é bem assim, se você conseguir aquele fundinho do shampoo, eu faço isso, né, quando chega no fundo, aí eu ponho um pouquinho de água, para aproveitar aquele fundo, jogar no cabelo e aproveitar. Então esse é sempre uma lavagem melhor, porque é um restinho de shampoo É, que tem ele tá gente que meio gosta de fazer diluído. bastante espuma, isso não significa que você está tratando bem seu Não cabelo. significa, não significa. E sempre, claro, lavar muito o couro cabeludo. O cabelo em si não precisa. A gente tem oleosidade no couro cabeludo, né. O resto, se você jogar uma água, tá ok, Mais né. suavidade. É, isso. Doutora, 2 temas para a gente fechar. Um tema é proteção solar, você fala disso o tempo todo, né, quando você fala de prevenção, sempre fala: "Não tem como a gente fugir de proteção solar". E outro dia eu vi um post seu muito interessante que eu não conhecia, falando da diferença dos protetores solares químicos e físicos. Nem todo protetor líquido é igual? Não, nem todo protetor líquido ou bastão ou creme, né, é igual. Os protetores são diferentes, eles têm muita tecnologia. Eles têm dentro do protetor são produtos químicos, né, é uma mescla, uma química ali dentro que te dá aquela proteção. Porque cada química, se você for ler no rótulo, cada produto que foi usado para a produção daquele creme, ele te protege de um comprimento de onda. Então a indústria farmacêutica tem que mesclar vários tipos para chegar a um protetor que proteja 60, seja o fator de proteção 60 ou 90. Então eles têm uma química ali que te dá essa proteção. E os protetores físicos ou químicos, eles são também diferentes por causa disso. Os físicos são protetores em creme ou loção ou bastão, enfim, que te dão uma proteção quase que física, quase como se a roupa é uma proteção física, o chapéu, o boné, proteção física. E o filtro físico também, porque ele tem uma química que protege fisicamente. Eles Ele são brancos? Não necessariamente. não necessariamente, eles são mais brancos, mas agora tem os protetores com cor, Ah, é. né. Então, o que que eles fazem? Eles refletem o sol. Eles não deixam o sol entrar na sua pele, eles refletem. Já os químicos, eles penetram na sua pele,
quimicamente, e aí o sol também penetra na sua pele, mas ele inativa aquela luminosidade. Qual que é melhor? Faz co Então, na verdade, os químicos, eles são, normalmente de espectro um pouco mais amplo, eles protegem mais raios, mas eles têm uma penetração. Então tem muitos pacientes que estão indo para essa vibe mais vegana, menos Natural. química, então aí fecha muito com esses pacientes. E pós-procedimentos que deixam a pele mais aberta, tipo um laser de CO2, um microagulhamento, a gente não quer que o protetor penetre, porque a gente quer que aquela pele aberta receba os produtos ativos que a gente quer que estimulem colágeno e que hidratem, etc. Então, o ideal é, depois de algum procedimento, é só usar protetor físico, né? Que é protetor de barreira. Perfeito. É verdade que depois do fator 30 tanto faz? Tem esse mito, verdade? Falar: "Não, mas isso", a gente às vezes vê, né, protetor, fator de proteção 90, fala: "Não, mas não adianta você investir no protetor com maior fator de proteção, porque de fato existe um limite máximo". É verdade isso, doutora? É entre aspas, assim, um 30 protege, se não me engano, 97% dos raios solares. Uhum. Já um 30, aí um 50 vai proteger 98, que seja, uma coisa assim. Eu não tenho certeza desses números, mas a gente pode checar. Então, a percentagem é muito pequena. Por que que a gente acaba Eu sou uma pessoa que eu recomendo para o paciente, no dia a dia pode usar um 30, sem problema nenhum, que é o nosso dia a dia, que é pouca exposição. Mas quando você vai à praia, eu recomendo um tipo 50. Por quê? A gente não passa o protetor da maneira correta. Não? Não, a quantidade de filtro que a gente deveria passar no rosto é muito maior do que a gente passa. A gente põe aquele pouquinho, faz Hum. assim e tá passado, né, a gente não quer melecar muito, etcétera. Tem que melecar. Precisa de uma colher de chá, para você ter uma ideia, para rosto, orelha, pescoço. Quem passa? Se você for passar uma colher de chá, um tubinho daquele de 40 gramas de filtro solar vai durar um fim de semana, para o corpo todo. É sabidamente que as pessoas diluem, entre aspas, né, aplica menos. Então, na hora que você aplica menos, vamos usar um protetor um pouquinho mais potente para a gente tentar chegar ali onde a gente quer chegar. Então é basicamente isso. Doutora, para fechar, eu queria, perguntar, até como mãe também de uma menina de 10 anos e que Uhum. vê na internet, outro dia ela chegou com essa expressão: "Mãe, eu quero fazer um skincare". E eu acredito que isso seja muito comum por conta das informações que a gente vê hoje na internet. As meninas estão bastante vaidosas e têm essa vontade de se cuidar. Ao mesmo tempo, como mãe, a gente fica preocupada também, o que que pode, o que que não pode. Você tem recebido mais pacientes mais jovens no consultório e qual a orientação? Então, eu tenho recebido muito e é muito comum mães trazerem as filhas, que eu acho maravilhoso, para skincare. Tem gente que fala: "Ai, que absurdo". Não, pelo menos venha a gente para ter uma informação de acordo e não ficar lá no TikTok. E muitas vezes as meninas têm umas bolsinhas com Já com cremes os produtos. maiores do que as da mãe, porque a mãe normalmente já não são mães que foram criadas nisso, enfim, né. Uma criança, né, 12, 13 anos, precise de 10 anos, precise de muita coisa. Mas que você crie, se ela está com a vontade de se cuidar e você estimular isso da maneira correta, eu acho super válido. De uma maneira geral, eu acho que tem que ser básico, assim, ensinar, se elas vão se maquiar de alguma maneira, ensinar que tem que limpar o rosto à noite, e isso é muito importante. Eu tenho batido muito nessa tecla com os pacientes. A limpeza facial noturna tem que ser em 2 etapas, tipo, para todo mundo. Passou filtro solar, e não precisa ser só filtro com cor, filtro sem cor, qualquer coisa. Tem que limpar com uma aguinha micelar, ou um demaquilante, ou até um lencinho demaquilante, enfim. Tem que fazer essa limpeza antes de usar o gel de limpeza ou o sabonete Ah, é? líquido, Antes? antes. Então você faz essas 2 etapas, são importantes. Tônico não é uma coisa fundamental. Então, de uma maneira geral, para as adolescentes, a limpeza já começar a orientar essas 2 etapas. Hidratar à noite,
Se elas querem, vamos hidratar com um serumzinho, uma coisa suave para estar mantendo a pelezinha hidratada, suave, porque elas estão também entrando na fase de hormônio, de oleosidade, tudo isso. E de manhã, se elas gostam de base, aí a gente usa um filtro com cor, que aí você já entra nessa coisa, ela já tá né, vamos encontrar uma cor de acordo, ela tá protegida, tá usando ali a base que ela quer, enfim. E produtos sempre mais hipoalergênicos, para não desencadear um processo alérgico, porque as crianças estão mais, eh suscetíveis ao aparecimento de alergias, enfim, porque eles têm uma pele mais fininha, eles têm mais água na pele do que nós, então entram mais em contato com o produto, e aí pode desencadear uma série de fatores, e aí é para a vida toda. Ah, é? Então é importante buscar orientação, né? Sim, super, super, eu adoro. Doutora, 31 anos de VIP Medicina, e para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Vocês não são de Joinville, né? Vocês chegaram aqui para começar a vida, mas formaram a família aqui, tem filhos joinvilenses, né, doutora? Sim, a gente já é joinvilense de É, coração, verdade. né. Viemos para cá, eu e o Marcelo, a gente se formou no Rio, ele é meu colega de turma, Estudaram juntos na estudamos faculdade? juntos na faculdade, viemos para Joinville logo depois da residência, ele fez residência em clínica médica e terapia intensiva, eu fiz residência em dermatologia, e aí a gente veio para Joinville por opção, a gente queria sair do Rio e fizemos prova para a prefeitura, passamos, trabalhamos um tempo em postinho, enfim, e abrimos a clínica e seguimos aqui desde então, assim, sempre muito atualizados, indo a congressos, viajando. Hoje em dia tem essas questões de internet que facilitam muito, muito curso, tudo, mas sempre com aquilo que nos atrai, no sentido da gente ter sintonia com o que está sendo desenvolvido e a sintonia com o paciente. É o que a gente gosta, né, de estar aqui.